Então, gente, vamos continuar aqui, né? Com a EDO de segunda ordem, tá? Linear, né? A gente tava, no último vídeo passado, né? Eu encerrei ele com uma pergunta. Caso você não tenha assistido, eu aconselho que o faça. Se as EDOs desse tipo, né? Claro, garantindo o teorema da existência de unicidade, né? E, e que ele, né? Que aí, no caso, para esse teorema existem mais duas condições, né? Que a gente tenha o y de um valor, né? Conhecido, tá? Vou chamar aqui de um B0 e o y desse, na primeira derivada desse valor também conhecido, que eu vou chamar de um B1, né? Obviamente que esse A, né, pertencente ao intervalo onde as funções P e Q, né, no caso, são contínuas, tá? A F aqui no nosso caso é zero, né, que eu estou tratando primeiro das homogêneas. Se nessas condições, né, as soluções vão ser sempre do tipo C1y1 mais C2y2, onde particularmente y1 e y2 são soluções da EDO, tá bom? A gente vai ver que isso não é somente válido para as homogêneas, mas também para as não homogêneas. Mas bem, então, se nós temos isso é verdade, né? E a gente tem isso como solução, como que a gente faz para saber que as soluções são todas desse tipo, né? E no caso a gente vai conseguir C1 e C2, né? De forma a gente saber quem é a solução particular, graças a essa partezinha aqui do teorema de unicidade, existência e unicidade, tá? Que seria o nosso PVI, problema de valor inicial. Pois bem, como, né, a gente já sabe, né, que essa y aqui é a solução, a gente demonstrou na aula passada, tá? Deixa aí o cardzinho para vocês, caso vocês não tenham visto. Então, se a gente pegar essa função e derivar ela, né, a primeira derivada dela, vai ser quem, né? A função em si eu já conheço, vou só escrever aqui de novo, né? Y de x é C1 aplicado, C1 que multiplica Y1 de x, vou botar os x agora, que é importante, mais C2, Y2 de x, tá? Aí a primeira derivada dessa função, a gente vai usar o que a gente conhece, né? A constante vezes a derivada não altera, e a soma de derivadas é a derivada das somas. Então vai ficar C1, Y' de 1 de x, né? Y1 de x, linha de x, mais C2 que multiplica Y' 2, né? De x também. E aí o que eu vou fazer é simplesmente montar um sistemazinho linear, tá bom? Então, essa partezinha aqui do PVI, ela diz pra gente quanto que é a y aplicada em A e quanto que é a primeira derivada aplicada em A. Então, eu vou aplicar essas funções em A e eu tenho que resultar em B0 e B1. Ou seja, né, eu posso reescrever essa condição aqui da seguinte maneira. Vou escrever da linha de baixo para a linha de cima, tá bom? Então, C1 y' aplicado em A mais C2 y2 linha aplicado em A, isso tem que resultar para mim no valor B1, né? Porque eu sei que está dizendo aqui que a primeira derivada aplicada em 1 dá B1. E a primeira derivada é isso, tá? De uma solução, né? Essa daqui, que eu não sei se tem muitas outras. Então, agora a função aplicada em A, né? Então, C1 y aplicado em A mais C2 y aplicado em A. Isso tem que resultar no valor de y de A, que é B0, né? Então, tá aqui. Aí, isso é um sistema, né? Isso é um sistema. E eu posso reescrever esse sistema de forma matricial, tá? Que reescrever ela de forma matricial é que vai dar a grande importância para o que a gente vai estar fazendo hoje. Então, reescrevendo de forma matricial, eu escrevo assim, ó. Y' de A, Y2' de A, Y1 de A, Y2 de A, que multiplica a matriz C1, C2, né, que no caso eu estou querendo encontrar os valores de C1 e C2, porque esse PVI vai me dar esses valores de C1 e C2, e isso é igual ao valor, o que está do outro lado, né, que é B1 vezes B0. Olha a importância de saber álgebra linear agora, né? Então, muito bem. Essa forma matricial
ela é importantíssima. Percebam uma coisa, né? Que o que foi dito é que esse ponto A, ele está no intervalo onde as funções P e Q, pelo teorema de existência e unicidade, são contínuas. Caso tiver, eu já falei, se tivesse uma outra função aqui, o que faríamos, né? E a nossa f aqui, no caso, é identicamente nula, tá? Então, como esse A ele pertence ao intervalo onde essas funções são contínuas, isso aqui não deve acontecer simplesmente no ponto A, tá? Não é o ponto A. É em todo ponto A, para todo ponto A, pertencente ao intervalo onde essas funções são contínuas. Sendo assim, eu posso dizer que esse valor de A aqui é geral, né? Isso funciona para todos os x's pertencentes ao intervalo onde essas funções são contínuas. Então, para mim conseguir que esse sistema seja um sistema possível e determinado, ou seja, tenha solução única, né? Porque o teorema diz que eu tenho existência e unicidade. Então, minha solução é única. O que que deve acontecer? Essa matrizinha aqui, né? O determinante dela tem que ser, vou chamar essa matriz aqui, né? De matriz A. Tá? O determinante dela tem que ser diferente de zero. Pois é, o matemático Vrodsky, né? Helena é Vrowskiano, mas Vrodsky percebeu isso, né? Então, como esse PVI, né, vai me gerar uma matriz 2 por 2, então, obviamente que eu só vou ter essa e essa solução e a soma delas como soluções. Então, não preciso. Uma terceira solução seria alguma dessas daqui, tá? Seria uma linha a mais no sistema, né? Que seria uma linha múltipla. Então, eu não preciso, né? Para me solucionar um sistema desse, eu só preciso de duas linhas, porque no caso eu tenho duas variáveis. Obviamente, professor, então quando a gente passar para um EDO de terceira ordem linear, vai aparecer um sistema desse com 3 linhas e 3 colunas? Sim, exatamente. Até porque o Vrowskiano ele é definido para infinito, independentemente da ordem, tá? Não necessariamente. Simplesmente isso. O Vrowskiano, de F1 até Fn, ele é visto da seguinte maneira. Como, professor? Eu fiz de cima para baixo, tá? Vou só ordenar de baixo para cima, né? Você vai botar aqui a função em si, tá? A função em si, né? A F1, F2 até a Fn, né? Isso aqui é um determinante, você vai calcular, tá? Aí vai vir a primeira derivada dela até a primeira derivada da Fn, e isso vai continuar até a f derivada de ordem n-1, tá? Como assim? Ora, você não vai derivar n vezes. Você vai derivar simplesmente uma vez a menos. Nós estamos em EDO homogêneo, EDO segunda ordem linear. Percebam que eu só fui até a primeira derivada, tá? Trocar as linhas aqui não interfere, tá? Eu botei de cima para baixo, porque eu já tinha vindo assim, né, no sistema. Mas não vai interferir, tá bom? Porque o determinante permanece o mesmo, né? Então, a menos de um sinal, mas se ele for diferente de zero, já existe. Então, não tem problema. Mas aí, quando a gente for escrever bonitinho, a gente vai escrever da função até as suas derivadas, onde ele para uma ordem a menos, tá? E isso é importante. Muito, muito importante. Porque, na verdade, agora, a gente tem um jeito, né, de garantir que vai existir uma solução, tá? Nós temos um jeitozinho de garantir que vai existir uma solução, que é exatamente esse Vrowskiano aí. E o que eu posso dizer, né, sobre essa y1 e y2 aí nesse caso, tá bom? É que elas são linearmente independentes. Essa parte aqui é muito importante. Eu não posso escrever a soma de soluções onde essas soluções são linearmente dependentes. Dizer que elas são linearmente dependentes, vocês devem entender, né? Quando é que duas funções são LD, né? Duas funções são LD quando você consegue escrever uma como uma múltipla da outra. Por exemplo, nesse caso aqui, a função g é múltipla, né? Esse k sendo uma constante real, tá? Vou tirar o zero aqui.
só se g fosse zero, né, para dar zero de ambos os lados, mas digamos que sejam funções distintas de zero. Elas são múltiplas, né? Ou seja, elas são linearmente dependentes se uma for múltipla da outra. Se isso acontecer, a gente pode perceber muito claramente que o Wronskiano vai dar sempre zero. Como que eu faço isso? Ora, fácil, é bem simples de estar fazendo, tá? Vou fazer aqui em verde. Ora, então a minha hipótese é que duas funções são múltiplas e eu quero calcular o Wronskiano dessas funções. Tá, então eu tenho uma função f de x e tenho uma função g de x, que ela é uma múltipla da minha f de x. Ora, o que acontece? Se eu for calcular o Wronskiano, né, no caso, de fg, quem que vai ser, né? Vai ser a f, a própria função. Aí aqui é para me botar g, só que eu vou botar g escrito assim, k de f de x, porque ela é, né? A g é a k de f de x. Aí aqui é a primeira derivada, f' de x, e aqui é uma constante vezes a derivada, então k vezes f' de x. Como que eu calculo um determinante desse 2 por 2? Multiplica esses valores menos a multiplicação desses outros, não é isso? Então, fica f vezes k f' de x menos f' de x vezes k f de x. E isso vai dar o quê? Zero. Então, é um teorema importantíssimo, tá? Não vou ficar enunciando o teorema e não vou demonstrá-lo. Mas, se o Wronskiano der zero, né? Essas funções são linearmente dependentes? Não, não é assim o teorema, tá? Cuidado, muito cuidado. Como assim, professor? Agora bagunçou um pouco. Pois é, estamos aqui para isso, para desbagunçar. Quando as funções são LD, isso implica que o Wronskiano vai dar zero. Não quer dizer que se o Wronskiano der zero, elas são LD, não. Tá? É uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Vou deixar aqui só um contra-exemplo da volta, tá? Para vocês tentarem, né? Um contra-exemplozinho aqui da volta, que você pode estar pensando. Se você pegar a função f de x igual a função de identidade e a função g de x igual ao módulo de x, obviamente elas não são funções múltiplas uma da outra, né? E graficamente dá para perceber isso. Porque essa aqui é uma função afim, ela vai passar no zero, e essa vai bicar lá no zero. Então elas não são múltiplas uma da outra, né? Pensando vetorialmente. Só que, se você calcular... Vou deixar como exemplo aí para vocês, tá bom? Se você for calcular o Wronskiano, né, vai dar zero em ambos os casos, para x maior ou igual que zero ou para x menor que zero. Então, como eu falei no primeiro vídeo, tem muita teoria por trás das soluções dessas EDOs, tá bom? Então, essa é a parte mais preocupada com o Wronskiano e com esse teorema, né? Porque a gente vai procurar sempre funções que são linearmente independentes, tá? Não para escrever essa soma de soluções aqui. Nós não vamos procurar soluções linearmente dependentes, somente as linearmente independentes, tá? Porque senão elas vão ser, na verdade, repetições das soluções. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar propriamente de como que é a caracterização dessas funções, dessas soluções e, posteriormente, vamos começar a fazer exercícios, tá bom? Então, até o próximo vídeo.